Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jackson, professor de História. Estou trabalhando aqui então vários temas voltados à história do Brasil, temas que são pertinentes, a vestibulares, ao próprio Enem, e a minha ideia aqui então é que ajude a vocês na compreensão, dos fatos históricos no que tange aí a história do Brasil, Então, seguindo uma sequência cronológica dos nossos aprendizados, das nossas aulas semanais, eu estou colocando hoje, passando para vocês o que ocorreu durante a proclamação da Primeira República, beleza? Então, vamos dar início à nossa aula sobre a Primeira República, ok? Então, pessoal, nós falamos necessariamente da Primeira República, é necessário que nós façamos um breve resumo das aulas anteriores, rapidamente um resumo das aulas anteriores, tá ok? Bom, a ideia não é me alongar, porque para as aulas não ficarem muito longas, muito maçantes e assim sucessivamente, Então vejam bem, a ideia de um Brasil como nação, surge lá a partir da independência de 1822, que vai ser criada a Constituição de 1824, em que essa Constituição de 1824 nós temos uma característica diferente. O que era para ser uma ideia talvez um pouco iluminista, nós temos um poder moderador que vai quebrar com o modelo iluminista que algumas nações estavam seguindo nesse momento, que é uma proposta de mais liberdade. O poder moderador do imperador, ele quebra esse modelo, esse pensamento iluminista nesse momento aqui, certo? Só frisando a vocês, o processo de independência do Brasil. A independência do Brasil é um processo, tá? É um conjunto de fatos que futuramente darão início aí à formação do Brasil como nação, ao projeto de independência, tá? Mas a declaração necessariamente efetiva, 7 de setembro de 1822, tá? Bom, período regencial. O período regencial vai ser o momento em que houve a abdicação de Dom Pedro I em favor do teu filho, 5 anos de idade. A Constituição de 1824 amarrava que, se ocorresse essa abdicação ou qualquer outro evento que ausentasse o imperador do poder, o Brasil seria controlado, seria governado por regentes que substituiriam, seu filho até que ele se tornasse maior de idade, certo? Mas muitas revoltas vão acontecendo nesse período regencial e é necessário que ocorresse, tá? Segundo a teoria lá dos regentes naquele momento, o golpe da maioridade de 25 de julho de 1840, tá ok? Bom, ocorrido o golpe da maioridade, nós temos o início do segundo reinado em 1840, tá? A 1889, certo? Então é um grande processo político, grandes eventos políticos, vários conflitos políticos, que vão finalizar no segundo reinado, não na sua expressiva maioria, mas digamos assim, quando dá o segundo reinado, os ânimos se acalmam por momentos, tá ok? Bom, a partir de 1870 surge o Partido Republicano, o pensamento republicano no Brasil mais efetivo, e também durante o período do segundo reinado, o imperador, agora Dom Pedro II, ele vai juntando alguns desafetos, descontentamentos com a pessoa dele, Então nós temos uma grande crise no Império, que vai gerar a implantação da República. O Brasil era a única monarquia existente na América, os outros países eram todos repúblicas já, O pensamento de mudar essa forma de governo brasileiro, de monarquia para república, é uma ideia para atender as demandas que foram surgindo na sociedade brasileira, No final, por exemplo, 1888, nós temos lá o fim da escravidão e era necessário, dar vozes
ou quem sabe aumentar as vozes dessas pessoas ex-escravizados e emprego, né, condições de vida para que elas pudessem ter moradia e emprego, que não aconteceu, não existia um projeto para essas pessoas, o que vai agravar ainda mais a crise contra o imperador, né? A ideia de república, ela traz o conceito de res publica, coisa do povo. Então, o pensamento republicano, ele vai querer o quê? Que o povo pudesse escolher os seus governantes, e esses governantes representando o povo, né, tivesse basicamente as leis seguindo o interesse geral dos cidadãos, beleza? Então, são princípios, são ideias que o Partido Republicano foi implantando. Nós temos que ter uma questão muito importante, pessoal, tá? Nós temos que ter uma questão muito importante e frisar isso daí. Olha só, quando nós temos a proclamação da República, nem todas as pessoas eram ativas politicamente no Brasil, tá? Nem todas, a maioria não era. Então essa república ela vai ser implantada somente a partir de uma classe que entendia o que era república, tá ok? Uma classe que entendia o que era república e tinha o objetivo de instalar essa república. O descontentamento com o imperador, grande massa da população não tinha esse conhecimento e para eles, digamos assim, tanto fazia, porque a princípio poderia não mudar muita coisa, que de fato não vai acontecer para a grande massa trabalhadora. Tá legal? Então olha só, os atritos entre a Igreja Católica e o Imperador são voltados basicamente pela questão, né, do Imperador não obedecer às ordens do Papa e ele ter uma prerrogativa da escolha dos seus cleros, né, dos representantes católicos ali, certo? Depois nós temos o descontentamento dos militares do exército, porque esses caras vão lutar na Guerra do Paraguai, né? Queriam mais prestígio pela vitória na guerra, e o que não vai acontecer, até porque a família imperial ela tinha mais aproximação com a marinha brasileira, tá? Bom, descontentamento também dos cafeicultores. Antes disso, vamos voltar ao seguinte: nesse momento pré-instalação da República, digamos assim, tá? Onde os ânimos estão mais efetivados, nós temos que as instituições militares passam a ser influenciadas pelo positivismo de Auguste Comte, ou seja, uma ideia defendida sobre ordem como caminho indispensável para o progresso. O que nós temos na nossa bandeira hoje, ordem e progresso, beleza? Então os militares, principalmente a Escola Superior de Guerra, tá? Ela vai trabalhar nesse quesito, no pensamento positivista, tá ok? E o que o Brasil não tinha naquele momento era ordem necessariamente, certo? E aí voltamos aqui para o descontentamento dos cafeicultores. Pessoal, cafeicultores, nós temos duas classes de cafeicultores nesse momento, uma que vai defender a ideia republicana, né? Ou pelo menos uma defesa maior sobre uma liberdade das províncias, tá? Liberdade econômica das províncias, e a outra classe que são opostos ao fim da escravidão, e eles necessariamente, por ter muitos benefícios, preferiam ficar com o imperador, certo? Bom, o descontentamento dos cafeicultores está nessa base. Nós temos uma oligarquia nordestina e sulista que estavam com oposição ao fim da escravidão, tá? Ou que, se ocorresse esse fim da escravidão, que tivesse uma indenização do governo, que não vai acontecer, tá? Já os cafeicultores do Oeste Paulista queriam uma mão de obra salariada. Muitos apoiavam a implementação e implementaram, tá? Muitos cafeicultores já implementaram isso daí, porque eles vão trazer aquele princípio lá da Inglaterra, que uma mão de obra, quando ela recebe pelo salário, né, pelo seu serviço, ela vai produzir muito mais, tudo bem? Bom, o abolicionismo
nem se fala, né? Eu costumo dizer que foi o fio de cabelo. Então as leis vão surgindo até que em 1889 nós temos basicamente a assinatura da Lei Áurea, tá? Para poder acabar com a escravidão, né? Que nós vimos na aula passada. Bom, antes disso daí, como última cartada, porque a coisa política está fervendo, Dom Pedro teve um total isolamento, tá? Político dessas classes dominantes. A igreja estava entre elas, os militares, cafeicultores, né? A imprensa batendo em cima, publicando muitas coisas, tal, criticando. E como última cartada, ele vai nomear o Visconde de Ouro Preto como primeiro-ministro. Foi uma maneira de que ele, o Visconde de Ouro Preto, pudesse realizar reformas políticas e administrativas de acordo com o pensamento republicano, tá? Só que o parlamento ele vai rejeitar isso daí. Na verdade, foi um boicote do parlamento, né? Porque o parlamento ele começa a ver que no princípio republicano acaba-se a ideia do poder moderador e eles terão mais poder. Porque o parlamento é quem? O legislativo. Então eles farão as leis e as pessoas devem obedecer. Essa é a ideia, tá? Porque nós sabemos o seguinte: no Brasil hoje, existe a ideia do presidente? Existe, mas esse presidente, o poder dele é totalmente limitado pelo parlamento. Então se uma lei é aprovada pelo parlamento e o presidente veta, essa lei retorna para o parlamento e o parlamento verifica: não, essa lei ela foi vetada por interesse particular do presidente, vamos sancioná-la por aqui mesmo. E acabou, já era, a lei está funcionando, tá ok? Então, só para vocês entenderem isso daí. Então, a proclamação da República, ela vai acontecer em 15 de novembro de 1889, tá? Em 15 de novembro de 1889. Historicamente, né, os fatos vão nos dizer que ela era para acontecer em 20 de novembro, durante uma assembleia. Só que alguns boatos vão estar dentro da própria classe política de que um dos principais líderes do militarismo, do exército brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, poderia ter uma promoção do imperador, até porque ele tinha uma determinada proximidade com o imperador. Então eles vão fazer circular um boato, né? Vão fazer circular um boato, e aqui a gente pode chamar desse boato de fake news, tá? De fake news. E essa fake news vai ser o quê? Que o governo imperial teria expedido um mandato de prisão, tá? Do Marechal Deodoro da Fonseca e do Tenente Coronel Benjamin Constant, certo? É um boato. Não necessariamente existiu isso daí, beleza? Então, vamos dizer o seguinte: a proclamação da República começa com uma fake news, beleza? Então, no dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca vai reunir algumas tropas, não são todas, alguns pontos históricos vão dizer que são em torno de 400 homens, outros 600, mas uma minoritária. Por quê? O que ele precisava? Ir até, basicamente, o centro do Rio de Janeiro para depor o primeiro-ministro, tá? E declarar a independência, porque se você depôs o primeiro-ministro, o Brasil está sem governo. Porque se há um primeiro-ministro, esse ministro ele necessariamente é responsável por governar o país, certo? Ele é necessariamente a responsabilidade dele. Então nós temos aqui a República acontecendo dessa maneira, tá ok? Então, Dom Pedro II, ao receber essa informação, necessariamente ele não vai fazer nada, não vai oferecer resistência, pessoal. Saibam disso. Dom Pedro II não vai oferecer resistência. Na verdade, ele fica sabendo sobre o golpe que estava prestes a acontecer antes de 14 de novembro, tá? Ele já fica sabendo que por volta do dia 20 poderia ser instalada uma república, mas ele não vai fazer nada. A própria Marinha, quando o Marechal Deodoro declara a proclamação da República, tá? Quando vai declarar a proclamação da República, necessariamente a Marinha vai oferecer os seus serviços ao imperador. Se quiser, nós podemos
né, combater para o senhor. Simplesmente ele vai falar o seguinte: olha, não convém. Se eles querem que a república seja instalada, que se instale a república, certo? É dessa maneira. Então o quadro de cima ele representa, né, é um quadro de Benedito de Calixto, pintado em 1893, representando a proclamação da república em 1889, 15 de novembro de 1889, tá ok? Então a foto de baixo vai representar a família imperial em Petrópolis, tá? A família imperial em Petrópolis. Pessoal, é notório saber o seguinte, que rapidamente essa família, na verdade, os fatos vão nos dizer o seguinte: eles teriam em torno de 24 a 72 horas para fazer as malas e ir embora. Só que na madrugada do dia 16, eles são obrigados a embarcar no navio e seguir viagem, tá ok? Navio Alagoas, que conduziu à Europa a família imperial e seus súditos mais fiéis, tá? Então nós temos a instalação de um regime republicano no Brasil, não teve a participação popular e não alterou a realidade socioeconômica do país, tá? Necessariamente nós temos aí a não participação popular. Como eu disse lá no início, olha só, cara, a população era muito carente politicamente, financeiramente, tudo mais. Uma carência de grande parte da população, e ela politicamente ela não vai intervir em nada e não vai mudar nada para ela também, tá bom? Não vai mudar nada, infelizmente ficarão ali na sua bolha social, digamos assim, né? Aqui nós temos uma lista de presidentes. Logicamente nós não vamos trabalhar presidente por presidente, certo? Os fatos mais notórios, seguindo aqui os nossos slides, mas aqui tem a lista dos presidentes, e é necessário que vocês, após essa aula, se vocês puderem pegar essa lista, né, anotarem e colocarem o seguinte: dentro dos fatos que eu for apresentando, colocar qual é o presidente, é uma forma de você fazer um resumo também, tá bom? Expulsão da família real do país, determinando no mesmo dia do golpe e comunicado ao imperador no dia seguinte. Foi uma das primeiras ações, tá? Uma das primeiras ações. Proclamação da República Federativa como forma de governo, tá? Forma de governo do Brasil, republicana. Regime democrático, tá ok? Transformação de cada província em estado. É uma outra mudança. Necessariamente, rapidamente vão fazer. Acabou a ideia de província, agora nós temos um estado. Esse estado vai ser gerido por um representante do povo, ou pelo menos seria, né? Não reconhecimento de qualquer governo local que fosse contrário à república. Temos outro problema aí, porque eles sabiam que alguns determinados estados eram mais alinhados ao imperador e necessariamente eles poderiam, de alguma maneira, tá? Ser contrários à proclamação da república, à instalação da república, beleza? Então, historicamente, cronologicamente, certo? Nós temos uma definição desse período republicano no Brasil. Então a primeira república é o que nós vamos estudar hoje, né? 1889-1930, porque o Vargas que vai denominar isso daí. Quando ele assume o poder a partir de 1930, basicamente no período da instalação do Estado Novo, o Vargas vai colocar que a República de 89 1930 vai ser chamada de República Velha. E agora nós temos o Estado Novo, na visão do Vargas, logicamente, temos o Estado Novo e as coisas vão mudar. Lê do engano para a população também, tá ok? Então, e essa primeira república, então, pessoal, ela vai ser dividida em República da Espada, de 89 a 1894, e depois a República Oligárquica, de 894 a 1930. E ela tem uma subdivisão ainda, aliás, não é nem subdivisão, ela tem fatos, ela tem ações desse governo republicano, dessa oligarquia republicana, tá? Durante esse período, de 1894 a 1930. Então nós temos a política dos governadores, certo? E essa política dos governadores, necessariamente, nós temos a política do café com leite,
certo? Nós temos a implantação do coronelismo, nós temos o voto de Cabresto e nós temos também os conflitos rurais e urbanos. Alguns conflitos rurais começam lá ainda no Império e vão se agravar necessariamente durante o período republicano, tá ok? Que nós vamos estudar mais à frente, eu vou comentar um pouquinho porque é necessário uma aula somente desses conflitos, tá? Então olha só, República da Espada, primeiro momento dessa República da Espada, 1889 a 1930, né? Vai ser instalado primeiramente, proclamou a República, nós temos um governo provisório, tá? Que teria responsabilidade para instalar essa nova modalidade de governo, essa nova forma de governo, a forma de governo republicana, né? E dar andamento então nessa implementação, porque não era fácil mudar o pensamento, mudar o sentimento, certo? Até mesmo daquelas pessoas que estavam, tentavam ter uma proximidade com Dom Pedro II, pessoas do povo que às vezes gostavam, né, da pessoa dele. A gente não pode excluir uma hipótese nesse sentido, tudo bem? Então as primeiras ações: criação da nova bandeira nacional, exílio da família imperial, naturalização dos imigrantes, separação entre igreja e Estado, convocação de uma Assembleia Constituinte, tá? E isso vai ser muito importante também, porque nós temos a Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, instituição da Casa Civil, transformação das províncias em Estado, implementação do sistema federativo, ou seja, autonomia local, reforma financeira, emissão do papel moeda, que vai ser denominada de encilhamento. Problema muito forte, tá? Financeiro nesse primeiro, foi uma decisão complexa que vai trazer aí problemas maiores para o Brasil, como se já não tivesse necessariamente, né? Então, ó, dentro dessa perspectiva, nós vamos colocar o seguinte: a bandeira nacional, essa bandeira nacional, tá? Ela vai seguir as ideias dos Estados Unidos da Europa. Professor, por que é que o senhor não colocou a bandeira, né, a primeira bandeira da República aí? Necessariamente porque ia ficar muito, ia ter uma confusão de imagens, poderia para você, né? Uma poluição muito maior de imagens aí para vocês, né? Poluição visual, digamos assim. Então pode ir lá no Google, primeira bandeira republicana, né? Primeira bandeira do Brasil quando república, vocês vão ver lá, tá ok? Ela vai seguir os padrões da bandeira norte-americana, só que verde e amarelo, basicamente, tá? Então, ó, primeira fase aí que nós temos, ou uma das primeiras ações que nós vimos foi o Rui Barbosa vai ser o responsável, né, pela questão da economia, e nós temos a questão do encilhamento. Então, ó, ele vai permitir que os bancos privados pudessem emitir o papel moeda. Vão ser criados mecanismos visando então o desenvolvimento econômico do país e o incentivo ao mercado de capitais. Lembram lá atrás, né, na aula anterior, quem é que queria um desenvolvimento econômico e incentivo ao mercado de capital, no caso o mercado das indústrias, né? Quem é que queria? Barão de Mauá. Mas como ele não ofertava interesse à classe cafeicultora, será boicotado. Nós vimos na aula anterior. Então, ó, os agroexportadores do país, a burguesia cafeira, foram os maiores privilegiados com a política de encilhamento. Porque, olha só, os caras, né, quando nós temos a emissão de papel moeda, há uma circulação maior do dinheiro no país. Entretanto, esse dinheiro pode ser desvalorizado, tá ok? Esse dinheiro será desvalorizado. Só que vejam bem, os agroexportadores, né, o próprio nome já diz, o cara exporta para fora, né? O cara exporta para outra nação, então ele envia para outra nação, certo? Ele vai receber na moeda de outra nação. Necessariamente vamos colocar aqui o dólar, principalmente, né?
Então, nessa transformação de dólar para a moeda naquele momento, certo? Gerava mais riqueza para esses cafeicultores, tá? Só que naquele momento, o dólar eu usei como exemplo. Naquele momento, a libra esterlina ela era mais forte ainda, tá? Que o dólar ele vai ter a sua implementação, a sua fortificação depois da Primeira Guerra Mundial, crise de 29, depois com o governo do Theodore Roosevelt, né? Franklin Delano Roosevelt, 1933 em diante ali, nós temos uma fortificação, uma reestruturação dos Estados Unidos e o dólar volta a um grande patamar, tá? Então, a nossa moeda era R$1.000. Então, você trocando R$1.000, né? Aliás, transferindo lá uma libra esterlina por R$1.000, você tem uma quantidade maior de dinheiro. Para a elite, para essa elite é boa, porque ela vai ter mais dinheiro para consumir o que ela quiser dentro do país. Tá? E outra coisa, ela vai importar muita coisa que ela vai se beneficiar dessas importações também. Tudo bem? Então, vão receber mais dinheiro do que era previsto. Isso vai dar um enriquecimento das pessoas. E a grande massa, professor, a grande classe trabalhadora, infelizmente, vai sofrer com a bolha do encilhamento. Tá? Por quê? Surgem várias sociedades anônimas, tá? Porque a especulação era emissão de dinheiro, dinheiro está circulando, todos terão direito de enriquecimento. Essa é a especulação. Então, várias sociedades anônimas, né? Várias empresas vão surgir com essa ideia de falsa prosperidade que vai causar uma inflação muito grande e nós temos devidamente o surgimento do encilhamento. Pessoal, o encilhamento nada mais é do que o aumento do custo de vida. E quem é que sofre com o aumento do custo de vida? O trabalhador, assalariado, um salário mínimo, 2 salários mínimos no máximo ali, ainda sente bastante o aumento dos produtos nas prateleiras. Nós vimos na pandemia, né? Pós-pandemia, a construção civil teve um baque, porque aumentou bastante. Grande aumento aí dos produtos da construção civil, não só isso, como a cesta básica aumentou, certo? Mas professor, aqui atualmente nós temos um aumento desses produtos porque foi emitido papel moeda? Não, o aumento desses produtos é voltado ao aumento do mercado dos produtos importados para produzir o que nós temos aqui no Brasil hoje. Aí tem um aumento também, tá? É diferente o que aconteceu na pandemia e o que vai acontecer aqui nessa Primeira República. Saibam disso daí, beleza? Bom, aqui nós temos, eu achei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei aí a bandeira, então, a Constituição Brasileira a partir de 1891 e a bandeira, tá? E a bandeira necessariamente produzida. Então, as repúblicas americanas reconheceram prontamente a proclamação da República, tá? Não vai ter o mesmo problema que vai ocorrer na independência. Alguns estados contra o processo e tal, tá? Então vai ser reconhecido rapidamente. Então, as primeiras nações, Argentina e Uruguai, tá? Seguido da Europa, no caso o Vaticano e a França. Meu amigo, se o Vaticano autorizou, é o Papa, entende? Então, tá valendo. Até porque nós temos uma forte influência religiosa no Brasil. Não podemos deixar isso daí. Professor, você está falando mal de religião? Não, não estou falando mal de religião. Eu estou dizendo o seguinte: sempre houve uma forte influência religiosa no Brasil. Não vai ser diferente nessa república. Talvez nos dias atuais seja menos, porque a nossa política hoje ela está fervendo, né? Mas naquele momento sim. O Vaticano sempre teve um grande prestígio nas sociedades, até mesmo após aquelas questões iluministas, o despotismo esclarecido que vocês já devem ter aprendido nas aulas de história geral, né? Necessariamente. Então vejam bem, o Vaticano vai reconhecer, então, e a França, né? Então nós temos aí a República propriamente instalada.
tá? Então, ó, a Constituição Brasileira de 1891, tá? Surge então, é elaborada a Constituição, foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, que é encarada como responsável pelo progresso dos Estados Unidos. Por isso, né, a aprovação em 15 de novembro de 1890 e promulgada 24 de fevereiro de 1891, dizendo como que seria a bandeira do Brasil neste momento, tá bom? Bom, e aí, como Constituição Republicana de 1891, essa Constituição vai dizer o seguinte: novas eleições, tá? Aliás, novas não, as primeiras eleições que devem ocorrer, eleições indiretas, tá? Eleições indiretas. E essas eleições indiretas, elas são bem diferentes das nossas eleições hoje, até porque elas eram indiretas, né? Hoje na nossa eleição indireta, nós votamos basicamente, né, para os presidentes, os presidenciáveis, digamos assim. Então, lá naquele período, você votava para o presidente da República e também para o vice-presidente. Olha que loucura, né? Então, nas eleições, há uma chapa de presidente e vice-presidente, são duas chapas ali, certo? Mas o presidente da chapa 1 poderia ganhar e o presidente da chapa 2 e o vice-presidente da chapa 2 ganharia. Então, ou seja, as duas chapas estariam juntas, certo? Mas isso é uma forma de manipulação, professor? Não, eles eram contrários, mas inclusive um vai tentar atrapalhar o governo do outro. Esse é o ponto, né? Então, ó, as eleições vão ocorrer, certo? 129 votos para o Machado Deodoro da Fonseca, que já era provisoriamente presidente, né? E Eduardo Vandercook, 57 votos, tá? 57 votos. Bom, o Marechal Deodoro Marechal Floriano Peixoto, 153 votos, e o Prudente de Moraes, 97 votos. Então, quem são, né, os responsáveis pelo governo do Brasil nesse momento? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Professor, são dois militares, sim, por isso vai chamar República da Espada, beleza? E os outros dois, cafeicultores, representantes da população civil. Mas professores estão em lados opostos. Isso, exatamente, estão em lados opostos e os dois vão perder, tá? Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente da República Oligárquica, tá ok? Bom, República da Espada, 89 e 894, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai governar por um determinado momento, vai sofrer muitas questões políticas, ele vai colocar muitos parentes o que vai ser criticado, tá? E vai renunciar. Uma das questões, basicamente, do Marechal Deodoro da Fonseca, um dos conflitos maiores, né, descontentamento, vai ser a revolta da Armada, tá? Depois da revolta da Armada ele renuncia, quem vai ficar é o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto também não terá, né, muito prestígio, mas será um pouco maior que o do Marechal Deodoro da Fonseca, talvez, né? Só que ele vai ter mais alguns processos. Então nós temos aqui a Revolta Federalista, Pica-Pau versus Maragatos, e a segunda revolta da Armada, chamada de os Batalhões Patrióticos. Essa revolta federalista é chamada também de Revolução da Degola. Por quê? Floriano Peixoto, com mãos de ferro, naquilo que o príncipe, né, o Nicolau Maquiavel vai dizer isso na obra do Príncipe, com mãos de ferro, esse cara, ele vai governar, beleza? E vai reprimir todas as ações. Tá ok? Então, ó, Marechal Deodoro da Fonseca vai ser realizar a eleição dele, um clima de tensão, ele vai colocar as tropas na rua se caso ele não ganhasse, até porque ele tinha o prestígio do exército, grande parte, né, digamos ali, nesse primeiro momento, e também ele já estava no governo provisório, então é mais fácil de manipular as tropas, né?
vai ter constantes problemas com o Congresso, né? Antigos monarquistas serão nomeados, por isso que eu falei para vocês, o Marechal Deodoro ele tinha uma aproximação maior com Dom Pedro, tá? 3 de novembro, o presidente dissolveu o Congresso, certo? Vai dissolver o Congresso por causa desses problemas aí, beleza? E em 23 de novembro, então, nós temos o fechamento do Congresso, que vai ocorrer uma revolta chamada Revolta da Esquadra, tá no Rio de Janeiro, sob o comando do contra-almirante Custódio José de Mello, tá? Deodoro vai renunciar por causa dessas questões e ele já estava sofrendo ações, como eu disse, até por corrupção, vários parentes que ele vai colocar, tá? No governo para ajudar ele a governar, beleza? Isso se chama-se de nepotismo, colocar seus parentes. Se você é um governante, isso é nepotismo, tá? Então olha só, Floriano Peixoto, 1891 e 1894, ele assume o poder, tá? Ele assume o poder, imediatamente vai demonstrar sua força militar sufocando essas revoltas, como eu disse agora há pouco, tá? Vai ser considerado ali o Marechal Mãos de Ferro, certo? Então ele vai declarar assim, é feito o decreto de dissolução, retorna ao Congresso Nacional, né? Substituiu os governadores militares que não apoiavam ele, logicamente, é uma prerrogativa dele escolher governador, então é isso aí, né? Nos estados, todos os governadores foram substituídos por homens de sua confiança. Aqui nesse momento, os governadores de estado ele era escolhido pelo presidente, beleza? Por isso é que nós vamos ver lá a questão do voto de cabresto e tudo mais. Ó, tentou atrair as camadas médias da população que estavam insatisfeitas desde antes da proclamação e não conseguiam ver vantagens na república, né? Então algumas camadas começam a se revoltar, porque instala a tal da república, mas o que acontece? Beleza? Bom, movimentos contra o Floriano, Revolução Federalista, como eu disse agora há pouco, né? Conflito entre grupos denominados de pica-paus, tá? Liderados pelo Júlio de Castilhos, e opositores federalistas ou maragás liderados por Silva Martins, tá? Ele vai envolver os estados de Santa Catarina e Paraná, beleza? Depois nós temos a Revolta da Armada, oficiais da Marinha, liderados pelo Saldanha da Gama, iniciaram a revolta, mas serão derrotados. Então, essa segunda revolta da Armada, ela vai ter menos problemas que a primeira revolta, digamos assim, vai ser sufocada rapidamente, tá? Para que essas revoltas, professor? Descontentamento com a classe política, dos militares com a classe política, que também era militar nesse momento, né? Então, Floriano vai combater os dois movimentos com firmeza, né? Vai entregar o poder em 1894 a Prudente de Moraes, com o funcionamento da República totalmente consolidado, isso é importante. Por essa razão, recebeu os codinomes de Consolidador da República e Marechal Mãos de Ferro, como eu já disse a vocês também, tá? Era necessário consolidar essa república, custe o que custasse. E o Floriano Peixoto, ele vai, tá? Necessariamente fazer isso daí. Vamos caminhando então. Aí surge a partir de 1894, como vocês viram ali, né? A República Oligárquica, que é de 1894 a 1930, certo? Pessoal, primeira ideia, política dos governadores, já começa aqui. É uma articulação que vai comprometer e influenciar as eleições legislativas para garantir os candidatos que vão se aliar ao governo federal, tá? E como que vai funcionar? Primeiro ponto, voto aberto, tá? Cada eleitor tinha que manifestar diante dos mesários para quem ele ia votar. E esse voto aberto aí, ele vai dar ênfase no que nós vamos chamar de clientelismo, tá? Porque você tinha que falar em quem você votaria, certo? E dependendo de quem você votaria, você não teria mais emprego na fazenda, porque aquele fazendeiro estava apoiando outra pessoa. Você não poderia comprar em determinados mercados, porque esses mercados apoiariam outra pessoa. Serviço de advocacia, de médicos e tal, da mesma forma.
Então vão criando clientes. Ó, eu te atendo se você votar em fulano de tal, não precisa pagar nada também. Esse ponto. Tá ok? Então, a distribuição de gêneros de primeira necessidade vai fazer parte do clientelismo também. Certo? Ou seja, compra de votos, né? Hoje no Brasil, infelizmente, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Então, outro fator que nós temos nesse período é o que nós vamos chamar de política do café com leite. Pessoal, o que vai ser a política do café com leite? São Paulo e Minas Gerais, tá? Vão ser os que vão obter o maior número de deputados e eles vão fazer uma negociação, tá? Como eles terão os próprios interesses, eles vão escolher o presidente, vão alternar o poder a cada eleição, que era a cada 4 anos, certo? 11 presidentes alinhados, sendo 6 paulistas e 3 mineiros, certo? 11 presidentes alinhados. Então, se você é o que vai acontecer no final da República, né, da Primeira República, Getúlio Vargas, ele era um gaúcho, né, apoiado ali por Minas Gerais, por exemplo. Então vejam bem, você tinha como político se alinhar a São Paulo ou Minas Gerais para poder continuar, para poder ficar no poder também, fazer parte da bolha política ali, né, estar ao lado do presidente. Beleza? Então, pessoal, isso são negociações, tá? Isso são negociações. Bom, e aí nós temos o voto de cabresto, essa imagem que vai surgir para vocês aqui embaixo, o voto de cabresto, né? O que vai ser esse voto de cabresto? Olha, esses fazendeiros, proprietários de café, eles têm muitos funcionários. Só garantem o serviço se o funcionário declarar o voto aberto ao presidente, né? Na verdade, os deputados que eles apoiarem. Até porque, olha só, você vota para os deputados, esse deputado coloca o presidente que ele quer e retorna como benefício para o seu estado, colocando quem? Quem eles querem que o presidente escolha que seja o governador, certo? Então havia muitos jagunços olhando isso daí, né? Essa questão das eleições eram causas até de morte, necessariamente, tá? Nesse sentido, expulsão, ataque a famílias e tudo mais, tá bom? Beleza. E aí nós temos algumas políticas, ações políticas do governo oligárquico. Primeira das ações políticas do governo oligárquico vai se chamar de Fundiloan. O que vai ser o Fundiloan, professor? Um acordo entre o Brasil e os credores internacionais para sanar as finanças e pagar os empréstimos adquiridos anteriormente. Nada mais é que o empréstimo para pagar o empréstimo. O empréstimo para produzir para pagar o empréstimo. É empréstimo. Tá? Depois, 1903, Tratado de Petrópolis, firmado entre Brasil e Bolívia pela aquisição do Acre. Aqui surge um cara chamado de Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Certo? Cáceres, tem uma praça, né? A principal, chamada de Praça Barão do Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, que conseguiu, a preço de banana, fazer a aquisição do território do Acre. Por que eles queriam? Porque era um território de extração de borracha, nesse momento dessa Primeira República, e a borracha estava em ascensão também, tá? Depois nós temos o Convênio de Taubaté, a partir de 1906. O que esse convênio vai fazer? Política de valorização do café. O governo vai comprar o café excedente. Então olha só, o que acontece? O governo comprava esse café, segurava o café, deixava faltar o café por vezes para aumentar o preço do café. Então
Então ele compra o café dos fazendeiros, tá? Olha só, esse Foodlot ele vai financiar muitas fazendas de café. O café vai ser, todo fazendeiro quer plantar o café, queria plantar o café. A industrialização estava a pequenos passos, o que mais queria se investir no café. Então ele fazia um empréstimo, às vezes o cara fazia um empréstimo da fazenda. Toda a produção dele já estava comprometida, certo? Toda a produção já estava comprometida. Foi nesse momento em que o convênio de Taubaté vê que essas produções de café, tá, estão em larga escala, então é necessário comprar esse café para segurar, tá? Algumas políticas vão dizer o seguinte, até a própria do Foodlot, tem que parar de produzir o café, não pode ser mais empréstimos para a produção do café, porque tem muito cafeicultor já, muita produção, temos que comprar o café para valorização, tá? Segurar esse café. Bom, depois nós temos a construção da Ferro Noroeste, São Paulo e Mato Grosso, tá? E a criação do Serviço de Proteção aos Índios, né? Que nós denominamos hoje de indígenas. Beleza? Processo de urbanização. São Paulo e Minas Gerais vai passar por um processo muito grande de urbanização, tá bom? Esse processo de urbanização vai ser o quê? Reurbanização, reconstrução das cidades de São Paulo e Minas Gerais, principalmente voltadas aos exemplos da Europa, certo? Que vai se chamar de Belle Époque brasileira. A cultura europeia necessariamente ela entra na elite brasileira. Já entrava, agora mais financiada ainda, tá? Mais financiada ainda. E nesse momento nós temos então, tá? O número de indústrias no Brasil, 1907, 3.258, 1920, 3.336. A questão industrial ela vai subindo bastante, principalmente durante a Primeira Guerra, que o Brasil para de importar porque os países estão envolvidos na guerra, né? Então olha só, Rio de Janeiro, principal transformação portuária, local de entrada de mercadorias e dos visitantes, tinha que melhorar a imagem do Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos a reforma urbanística de Pereira Praças no Rio, com as caras de Paris. Beleza, pessoal? Então, foram eventos que vão marcar, certo? E aqui nós temos a questão da borracha, tá? A questão da borracha. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós vamos parando por aqui. Logo, já vou publicar outro vídeo sobre a borracha em diante para nós finalizarmos esse momento, tá ok? Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá? Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a fluir e ajudar outros estudantes. Tá joia? Fiquem com Deus e até mais ver.